A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, amigo ouvinte da Rádio Educadora, você sintonizado na 560. Eu sou o Padre Guto Feitosa, estamos chegando aqui na programação da Emissora do Povo de Deus com mais uma edição do programa Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico, a sua intimidade com a Sagrada Escritura aqui através da Rádio Educadora do Maranhão, católica, emissora da Arquidiocese de São Luís, administração do Santuário São José de Ribamar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que me acompanha agora pelo rádio, no AM 560, também no nosso aplicativo e no nosso site educadora560.com.br. Você participa do programa com mensagem de texto para o WhatsApp da emissora 987572140, 987572140. Coloque suas questões, suas mensagens, sua interação e logo mais ao final da edição de hoje do programa a gente coloca no ar a sua participação. Comigo, o nosso assessor, o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio, bem-vindo. Olá, Padre Guto. Bom, que alegria estar de volta. Hoje mais um dia, né, com o nosso Bíblia no Rádio. Coisa boa. Graças a Deus. Que bom que estamos juntos. E eu já lhe passo a palavra para o senhor colocar a gente, rememorar o último encontro e avançar aí no que a gente vai meditar, estudar no dia de hoje. Por favor. Muito bem. Então, nós estamos tratando dos livros de Samuel. Eu recordo isso, né, que na tradição hebraica se trata de um livro de Samuel, não é apenas um livro. O livro de Samuel, que eu diria o personagem principal, certamente, não é ali da primeira parte do livro que leva seu nome. E está presente, de fato, em todo o primeiro livro. Né? O segundo livro traz já mais a história de Davi, especificamente. E na tradição, depois que nós chamamos de tradição grega, presente na versão grega dos 70, se fala não exatamente do personagem, né, mas do período total, que é o período do reinado, o reino de Israel, que é o período da monarquia. Então a gente está tratando dos dois livros de Samuel, segunda divisão católica, né? Então primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livros de Samuel, tratando como realmente uma unidade, né? É um conjunto de duas partes, dois livros. E eu não mencionei ainda, Padre Guto, mas o quadro histórico, né, que compreende aí esses livros, é ali mais ou menos do ano 1050 a 970 a.C. Então tem esse período aí histórico mesmo, né? Que se faz aí em comparação com a história mesmo paralela à Bíblia. Então estamos aí vivendo nesse período de 1050 a 970 a.C. E o livro de Samuel, ele pode, os dois livros, né, o bloco inteiro, pode ser subdividido em três partes, que é respectivamente a história de Samuel, como o último juiz de Israel. Então, desde os episódios do seu nascimento, milagroso, depois da sua consagração, lá no Santuário de Silo, até a sua investidura como juiz de Israel. Então, isso é a primeira parte do primeiro livro de Samuel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Aí depois nós temos a sagração do primeiro rei de Israel, e aí, consequentemente, a história de Saul, né, que é o primeiro rei de Israel. Isso vai do capítulo 13 do primeiro livro até o capítulo 1 do segundo livro. Nesse capítulo 1 nós temos já, na verdade, a palavra técnica é elegia, nós vamos falar dela hoje. A elegia fúnebre pela morte de Saul e de Jonatas. Isso será feito por Davi. E aí a terceira parte, né, do bloco inteiro de Samuel, que é o capítulo que vai ali, né, do capítulo 2, né, segundo Samuel 2, até o final do livro, que é o capítulo 24, aí nós temos o reino de Davi. Então, é isso, o livro de Samuel se divide assim, nessas três partes. A primeira dedicada a Samuel, a segunda parte dedicada a Saul e a terceira parte dedicada ao reino de Davi.
Bem, então ontem, no último programa, nós falávamos exatamente do início. O livro de Samuel vai tratar do início da monarquia e depois também do seu desenvolvimento, né? Então, o livro de Samuel vai tratar dos 2 primeiros reis de Israel. A mudança, então, do sistema tribal, realmente Samuel é o último juiz, para o sistema monárquico e as suas consequências. É preciso recordar que lá no capítulo 8 do livro de Samuel, se dá o motivo pelo qual o povo quer um rei. O povo quer ser igual às outras nações, o que traz, de algum modo, a sua vocação, né? Porque Israel tem uma vocação de ser diferente. Padre Guto, interessante, estava lembrando disso ontem, por acaso, aqui no final da tarde, não, já ali no meio da noite, lá pelas 8, mudando aqui os canais de TV, estava passando um filme de Sansão, um filme que foi lançado em 1900, meu Deus do céu, agora quando foi? Acho que foi 1900 e alguma coisa, eu não lembro o nome não. Mas é um filme antigo sobre Sansão, eu digo, olha só. Aí estava olhando ali os detalhes, né? É claro que é um filme, então traz muita coisa que o texto bíblico, obviamente, na sua capacidade de síntese, não traz. É só para recordar, né? Que aí eu me lembrei que Israel, né, tem como vocação exatamente aquele de ser consagrado, de ser à parte, né, de estar à parte. E aí agora, quando o povo pede um rei, trai um pouco esse ideal. A gente recordava que Sansão representava Israel, né? Você até fez essa pergunta ontem sobre Sansão. Porque ele se deixa seduzir, né? As mulheres filisteias, aliás, filisteus vão estar muito presentes aqui no livro de Samuel. As grandes guerras de Saul serão contra os filisteus. Serão 5 guerras especificamente. E então Sansão se deixa atrair, seduzir pelas filisteias. E isso representa Israel, né, que constantemente será seduzido pelos deuses estrangeiros, que é representado pela mulher. Então, nós somos parênteses. Então, quando o povo pede sobre si um rei, então o povo trai a sua vocação de ser a propriedade do Senhor, uma nação à parte. E essa palavra desagrada tanto a Samuel, que é o profeta também, né, como vai desagradar a Deus. No entanto, Deus acolhe o pedido do povo. E olhando assim de uma maneira mais geral, o inteiro bloco de Samuel, a gente vai ver que realmente Deus não era desfavorável à monarquia. Ele foi contrário ao modo como a monarquia surge, porque Israel quer se igualar. Então esse desejo do povo de se igualar às outras nações é interpretado pelo profeta Samuel e também por Deus como uma rejeição de Deus que deveria ser o único rei de Israel. Olhando um pouco para a história mais geral, né, da história dos 4 livros, né, que formam esse bloco da monarquia, realmente a gente vai encontrar uma oposição entre, nós diríamos assim, um governo profano e a fidelidade a Deus. Aí nós vamos encontrar a luta realmente do profeta contra o rei. Então o rei, na verdade, segundo o livro do Deuteronômio prevê isso, né, o rei deverá ter uma cópia pessoal do livro da lei. Ele deve meditar essa lei dia e noite para que ele governe sempre segundo os critérios de Deus. Mas muitas vezes, e a gente vai encontrar isso na história dos reis, o rei vai preferir seguir seus próprios métodos, né, seu próprio caminho. Vamos chamar isso então de um governo profano. E o profeta está ali, né, e às vezes vai fazer oposição ao rei, porque o rei deve governar segundo os critérios de Deus, quer dizer, segundo a lei de Deus. E a gente já encontra essa oposição entre Samuel, profeta, e o rei Saul. Nós vamos encontrar logo aqui de cara aí. Pois bem, para dizer então que Deus não era desfavorável à monarquia. Então Deus não, a gente vai ver isso. Deus não condena a monarquia, mas vai condenar um rei específico, mantendo assim o sistema, né, monárquico. Pois bem, dito isso, Padre Guto, a gente estava olhando então já ontem a segunda parte, que era a história de Saul. Então Saul, ele foi escolhido, e na sua escolha ele foi escolhido por ser um guerreiro mesmo, ele era o maior, o mais forte entre todos, né? E foi escolhido por Deus, foi sagrado. E Samuel então vai sagrá-lo rei. Mas logo depois Deus se afasta, né? Ele retira o seu espírito de Saul. E a Bíblia lhe diz alguns motivos, né? Alguns não são tão claros, são especificamente 2 motivos, né? Saul foi sagrado rei no ano 1030. E aí os capítulos 13 a 15, já nos voltando aqui para a segunda parte, a gente falou mais de Samuel ontem, embora vou falar ainda hoje, né, porque tem um discurso dele aqui que é importante dizer quando ele sai de cena. Os capítulos 13 a 15
do primeiro livro de Samuel, vão falar então dos pecados de Saul. São dois especificamente. Ele faz a oferta do sacrifício, e realmente a Bíblia de Jerusalém até diz, não, numa nota de rodapé diz, que não é muito claro esse pecado de Saul, porque realmente ele esperou 7 dias, e Samuel tinha dito isso: tu me esperas, que eu virei a ti para oferecer o sacrifício. Ele estava sobre uma montanha e os filisteus já estavam muito próximos, e depois de 7 dias assim, né, o povo de Israel, do exército de Israel, começou a debandar. Aí Saul se viu em uma situação muito difícil, e aí não esperou mais Samuel e ofereceu o sacrifício. Nesse momento aparece Samuel e condena Saul por ter feito isso. E agora, realmente parece que o grande motivo está mais adiante, que é o segundo, que é a história dos despojos de guerra. E eu me permito ver o texto? Pois não. Presta atenção, Está no capítulo 15. Sim. Na guerra contra os amalecitas. Lá no versículo 7 ele diz assim: Saul feriu os amalecitas desde Évila até a entrada de Sus, que está à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Anátema é aquele famoso voto do Herem. Eu vou dizer sempre que aparecer, né, que é um voto de consagração. Quer dizer, aquele povo é consagrado ao anátema, quer dizer, votado ao extermínio, no sentido de que tudo que pertencia àquele povo, e aí inclui-se todas as pessoas, todos os seres vivos, deverão ser oferecidos a Deus ali, quer dizer, oferecidos não em sacrifício, né, mas devem ser mortos, de outras palavras, é isso. Então não se pode levar nada daqueles despojos. E, bem, mas Saul e o povo pouparam Agag e tudo o que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível votaram ao anátema. Ou seja, então, aqui o pecado é esse, né? Eles descumpriram a lei de Deus. Então, ele fez uma interpretação do anátema. Então, esse aqui sim, esse aqui não. E o ciclo seguinte, vamos explicar o motivo, né? Na verdade, Saul quis agradar o povo, porque o povo disse: não, vamos levar o gado graúdo e o miúdo, e nós vamos oferecer o sacrifício para Deus. Ele vai justificar isso para Samuel nos versículos seguintes. Aqui está a história, né? Então Saul faz uma escolha: agradar a Deus, obedecendo então a sua lei, a sua palavra, que era votar tudo ao anátema, ou agradar ao povo. E ele preferiu então agradar ao povo, quer dizer, acolheu uma iniciativa do povo nesse sentido, ele desobedeceu. Então parece que realmente o grande julgamento de Saul está aqui. Isso entra naquela história que eu falava ainda há pouco, né? O modo de governar segundo o seu próprio pensamento ou segundo os critérios de Deus. Nesse caso, Saul escolhe aqui agradar ao povo e, nesse sentido, desagradar a Deus. Até visto como uma violação. E vejam o finalzinho, então, aí desse discurso, no versículo 32, quando Samuel diz, né, Saul vai se justificar, então Samuel replica, dizendo: o Senhor se compraz com holocaustos e sacrifícios, porque ele tinha justificado, né, que ele trouxe os animais para sacrificá-los ao Senhor. Então, repito, e o Senhor se compraz com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra do Senhor? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício. A docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é rebelião. Ter crime dos terafim, que são espécies de ídolos, né? Eis o que é presunção. Porque rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou. Não és mais rei. Aqui está então o veredito, né? E parece o grande pecado de Saul é exatamente esse aqui, e que nós temos nas palavras de Samuel, o veredito de que ele não é mais rei, embora ele vai continuar como rei, né? Isso nós vamos ver nos capítulos seguintes. Se passar então dos capítulos seguintes, gostaria de ler o capítulo 12, que é quando Samuel se retira, né? Que ele termina, ele já consagrou Saul como rei. Então ele termina a sua missão como juiz em Israel. Ele permanecerá sacerdote e profeta, mas era enquanto juiz que ele governava todo mundo.
as tribos, né? Então, esse capítulo 12 traz aqui a despedida, né, a saída de cena de Samuel, e a entrada em cena, obviamente, de Saul. E é interessante porque esse discurso ele é muito parecido com o discurso de Moisés, o discurso final de Moisés, como também o discurso final de Josué. Ele, então, recorda as grandes ações de Deus e apresenta, ao mesmo tempo, o seu testemunho, né? Quer dizer, que ele, no caso de Samuel, assim como Moisés e Josué, eles foram bastante fiéis a Deus. E chama o povo, obviamente, para também, né, renovar esse pacto de fidelidade. No caso de Samuel, ele aponta aqui o pecado do povo, que além dos pecados, como haviam feito seus pais, eles acrescentaram mais um, que no finalzinho do discurso diz assim, no versículo 16, para em diante. Ainda uma vez, apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Senhor realiza diante de vós. Não é agora a cega do trigo? Pois bem, invocarei ao Senhor e Ele fará trovejar e chover. Reconhecei claramente como foi grave o mal que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou o Senhor e ele fez que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo disse a Samuel, intercede por nós, teus servos, ao Senhor teu Deus, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos a desgraça de pedir um rei sobre nós. Mas Samuel disse ao povo, não temais, cometeste todo esse mal. Somente não vos afasteis do Senhor, mas servi-o com todo o vosso coração. Não vos afasteis dele, pois isso seria seguir o vazio, que não serve para nada e não pode libertar, pois os ídolos são vazios. Com efeito, o Senhor não abandona seu povo por causa do seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, infeliz de mim se eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos mostrar o bom e reto caminho. Temei somente ao Senhor e servi-o na sinceridade do vosso coração, pois vejo o que ele fez de grandioso convosco. Mas se fizerdes o mal, vós e o vosso rei perecereis. E aí Samuel se retira, né, da sua missão como juiz e permanece ali como sacerdote, intercedendo e como profeta para chamar a atenção do rei. Aí temos o início do reinado de Saul, capítulo 13, já falamos que 13 a 14, da 13 a 15, na verdade, nós temos ali os pecados de Saul, acentuando qual deles, né, o maior. E aí então nós temos, a partir do capítulo 16, nós temos a história de Saul. Mas a história de Saul agora, ela é contada de uma maneira paralela ao que nós chamamos de ascensão de Davi. Então a ascensão de Davi ao trono está aí presente, contada junto com a história de Saul. E aí o capítulo 16, nós já temos aí a unção de Davi como rei. Nesse caso, Davi que é ungido em segredo no capítulo 16. Aí é uma história bastante conhecida, né? Davi vai com seu chifre com azeite, Samuel vai com seu chifre com azeite à casa de Jessé. E aí vai então jantar com eles, etc. E Samuel, segundo o critério, né, do primeiro rei, que era Saul, ele olha para aquele que é mais forte e pensou, é este. Mas Deus diz, não é este. E assim, com todos os filhos de Jessé, com todos eles, Samuel se engana. Então ele pergunta, tens ainda algum filho? Ele fala então, tem um que está no campo, né, pastoreando as ovelhas. Então, Samuel dá a ordem que ele mande chamar Davi, porque não comerão enquanto não chegar este. Então, quando Samuel avista Davi, então ele recebe da parte do Senhor o sinal, é este o rei que eu escolhi. Tem essa expressão muito significativa, né, que Davi será o rei segundo o coração de Deus, segundo os critérios de Deus. E aí não é um homem, né, dotado para a guerra, porque ele tem um porte físico bastante, diria, pequeno, e aí, mas é este o coração de Deus, é esse o rei segundo o coração de Deus. Aí começa então a ascensão de Davi ao trono. E esse processo nós chamamos, é todo um caminho, são vários passos, eu vou descrevê-los aqui de modo geral. Então, a ascensão de Davi ao trono de Israel. E essa ascensão vai desde a apresentação de Davi a Saul, que o acolhe na sua corte, isso está aí no capítulo 16, versículos 14 e 23. Aí, Padre Guto, tem duas tradições aqui que se misturam,
E o leitor, né, quer dizer, nós vamos ver isso nos capítulos 16 e 17. Como foi que Davi chegou à corte de Saul? Tem duas tradições. Uma, que Davi é levado à corte porque ele é músico. Quer dizer, ele toca a lira, a harpa, e ele canta, né? Então, daí inclusive vem a ideia de que Davi é o autor ideal dos salmos, né? A gente vai falar dos salmos em outro momento. Os salmos que devem ser cantados, acompanhados de um instrumento musical. Então, Davi é levado à corte de Saul por ser, então, um cantor e um tocador. E ele será levado lá para acalmar, né, para colocar o espírito de Saul em paz. Aqui nesse contexto, no capítulo 16, que a Bíblia diz que Deus colocou um espírito, retirou o espírito bom de Saul, que é o seu espírito, e colocou em Saul o espírito mau. Então, assim, do nada, de repente, Saul estava ali entristecido. E aí mandam chamar a um cantor que é para alegrar o coração do rei. Então, estava essa ideia, né, que a música, ela tanto dava o espírito bom, como afastava o espírito mau. Por isso, né, aquela expressão acreditada, né, que quem canta, seus males espanta. Você conhece, né, Padre Guto? Santo Agostinho diz que quem canta reza duas vezes, né? Exatamente. Então, além da dimensão, né, positiva da oração, tem também essa aqui, né, de afugentar os males. Então, quem canta, seus males espanta. Essas duas dimensões estão presentes aqui no texto, né? Quer dizer, quem canta, adquire um espírito bom, no sentido de falar Agostinho, né? Reza bem, reza duas vezes, mas também afasta o espírito mau. Por isso Davi é levado à corte, e além de alegrar o coração do rei, ele se torna escudeiro do rei. E é por isso que ele vai, então, preparando já o capítulo seguinte, ele vai na batalha lá contra os filisteus e vai lutar com Golias. Essa é uma tradição. Tem uma outra tradição, que está presente no capítulo 17, é que Davi estava no campo e vai levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha, e é ali que ele se apresenta, né, para a batalha contra Golias, vence Golias. Então Saul não conhecia, e é a partir daí então que Saul quer conhecer esse forte guerreiro, e vai olhar que é uma criança ainda, e então vai introduzi-lo na sua corte. Então tem essas duas tradições aí que se permeiam, né, que se entrelaçam no conto. O capítulo 17, então, é dedicado a isso, né? A vitória de Davi sobre Golias. Davi se torna daí um grande condutor militar, que venceu Golias na guerra contra os filisteus. Interessante a descrição de Golias, que realmente era um gigante, né? Ele tinha mais ou menos 3 metros, pouco mais de 3 metros. E Davi, aí os filmes retratam bem isso, Davi é apenas um menino. Mas aí, é claro que é uma vitória épica, né? Porque é um fraco, pequeno, que vence o forte guerreiro. É um pastor que vence um guerreiro. Quer dizer, é um final inimaginável, né? Mas isso serve para mostrar que essa vitória foi possível por causa de que Deus está junto com Davi. Então, essa vitória não é de Davi, essa vitória é de Deus, ou de Deus através de Davi. Então, fraco que vence o forte. Não é a primeira vez, nem a última, né, que esse modo de proceder de Deus está presente na Bíblia. Desde as mulheres lá que vencem o todo-poderoso Faraó, isso já está presente. E São Paulo vai fazer uma verdadeira teologia disso, né, falar da glória da cruz. O que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. Muito interessante. Padre Guto, a gente continua, né? Acho que dá para continuar mais um pouquinho antes do intervalo. Então estamos falando da ascensão de Davi, né, que ele é o sagrado rei, às escondidas, e aí por outras habilidades, né, Saul não sabe que ele é rei, ele vai então inserido na corte, junto com Saul, para alegrar o coração de Saul como cantor e tocador, mas também como reconhecimento da sua vitória contra Golias. Depois ele ganha o afeto de Jonatas, filho de Saul, com quem ele estabelecerá um pacto perene. Isso está aí no capítulo 18, e também no capítulo 20, 23, né, está ali presente. Então, de um lado a gente tem isso, né, essas coisas positivas acerca de Davi. Por outro lado, essa mesma história da ascensão de Davi é caracterizada pela crescente hostilidade de Saul contra Davi, que muitas vezes tenta livrar-se dele, e livrar-se sem sucesso, é claro.
E o que faz Saul agir assim é um grande ciúme, exatamente depois da vitória de Davi sobre Golias. Tem um trecho no capítulo 18 que representa muito bem isso, é quase um refrão que vai estar presente em toda essa parte, né, da história paralela de Saul e Davi. Diz assim, no capítulo 18, versículo 7, as mulheres se divertiam e cantavam dizendo, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí diz o texto, né, então Saul se indignou e ficou muito irritado e disse, a Davi deram 10.000, mas a mim só 1.000. Que mais lhe falta senão a realeza? Desse dia em diante, Saul sentiu inveja de Davi. Então, essa inveja de Davi, mais do que ciúmes, né? Quer dizer, ciúme e inveja, as duas coisas, né? Ciúme e inveja vão levar Saul a perseguir de morte a Davi mesmo. E essa inimizade, então, de Saul contra Davi, né? Com Davi, vai durar apesar da ligação que Saul tinha com Davi. É preciso recordar que Davi casou-se com uma filha de Saul, lá no capítulo 18. Casamento de Davi. A filha de Saul, que se chama Milcal. Está no capítulo 18. Diz assim, em português é Micol, né? Estou lendo aqui mais no hebraico. Micol, assim que se traduz para a versão portuguesa. Então, está no capítulo 18, versículos 17 seguintes, é o casamento de Davi com Micol. É isso. E aí, agora acho que a gente pode fazer a pausa, para entrar aqui falar da obstinação de Saul contra Davi. Tá certo. Vamos para o intervalo então, ouvinte da Educadora. A gente volta já já com o segundo bloco do Bíblia no Rádio aqui na Educadora. É da igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o padre Flávio Collins. Estamos de volta com Bíblia no Rádio aqui pela Educadora, a emissora do Povo de Deus. Você participa pelo nosso WhatsApp 987572140. 987572140, envia mensagem de texto e logo mais ao final a gente responde, traz a sua questão, a sua participação. Padre Flávio com a gente falando do livro de Samuel e agora fala um pouquinho mais desse ciúme crescente de Saul para com Davi, Padre Flávio. Muito bem, então, já no capítulo 18, o ciúme vem daí, né? O povo começou a ver realmente em Davi um valente guerreiro, né? E a Bíblia justifica, porque a mão do Senhor estava com Davi e havia se retirado, né? A mão de Deus, o Espírito de Deus, havia se retirado de Saul. Então Saul vai crescendo cada vez mais, Davi vai crescendo cada vez mais e Saul ali vai encolhendo enquanto na sua reputação como rei, mas vai crescendo sim a sua obstinação, né? Consequência do seu ciúme e inveja de Davi. Então, o capítulo 18, a partir do versículo 17, mostra aí várias tentativas, né, de Saul, de mandar Davi para a batalha, para ver se na batalha ele morre, então ele fica feliz e não terá sobre si essa culpa, né, de ter matado Davi. Mas é inútil. Tudo que ele faz, eu vou ler o finalzinho do versículo do capítulo 18, que representa muito bem isso. Diz assim... Versículo 26. Os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, e o negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. O tempo não era ainda chegado, e Davi se pôs em campanha e saiu com os seus homens. Matou 200 homens dos filisteus, tirou-lhes os prepúcios e os trouxe a Saul. É o que Saul tinha pedido, né, como oferta para o casamento, para se tornar seu genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Micol. Saul teve de reconhecer que o Senhor estava com Davi e que Micol, a filha de Saul, amava. Então Saul teve mais medo ainda de Davi, e todos os dias alimentava a hostilidade que tinha contra ele. Os oficiais dos filisteus saíam em guerra, mas sucedia que cada vez que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que os oficiais de Saul, e o seu nome tornou-se famoso. Ao capítulo 19, vai falar da intercessão de Jonatas, né, por Davi, e vai advertir Davi que o seu pai deseja matá-lo, e isso vai ocasionar, então, a fuga de Davi. Aí são passos importantes. Então, nós temos aí, né, a obstinação de Saul contra Davi provoca, ao mesmo tempo, um progressivo distanciamento de Deus. Quer dizer, Deus se afastando de Saul por causa da sua obstinação contra o seu eleito Davi. E Deus o abandona definitivamente ao seu destino. E aí Davi deverá fugir da corte de Saul.
E essa fuga, né, relatada aí nos capítulos 19 até o final, até o capítulo 27. E aí nós temos várias etapas dessa fuga de Davi. Eu apresento-as brevemente. E, claro, quem está com a Bíblia aí diante de si, né, pode ir folheando. Então, em primeiro lugar, ele vai junto de Samuel em Ramá, já no capítulo 19, né? Vai lá em Ramá. Tá aí, Saul e Davi com Samuel, lá em Ramá. E depois, em Gabaá, ele vai encontrar-se com Jonas, no capítulo 20. Jonas que facilita, né, a sua partida. E depois, em Nob, junto com o sacerdote Aquimeleque, Nob é outro lugar, né, ali na região da Palestina. Ele está lá no capítulo 21 que narra isso. E depois ele vai para Gate, aí Gate é o território já dos filisteus, Gate junto vamos chamar de príncipe, né, o príncipe Aquis. E aí, junto de Aquis, é interessante isso, Padre Guto, ele se faz passar por lobo, porque o pessoal diz exatamente isso. Não é? Esse aí não é Davi, de quem se diz, está lá no capítulo 20, versículos 11 seguintes, vale a pena a gente ler. Davi com Aquis, é capítulo 21, versículo 11 seguintes. Naquele dia levantou-se Davi, fugiu para longe de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram, não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam as danças? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi considerou essas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gade. Então ele se fez insensato diante deles. Divagou nas suas mãos, traçava sinais nos batentes da porta e deixava a saliva escorrer pela barba. Aquis disse aos que o serviam, bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes à minha presença? Será que tenho falta de loucos para que me trouxesses mais este para me aborrecer com suas doidices? Vai ele entrar na minha casa? Então, uma estratégia de Davi aí, né? Com muita realmente esperteza para não ser, obviamente, perseguido também por Aquis, já que ele era perseguido por Saul. Depois disso, Davi andou errante pelo deserto de Judá. Davi se torna chefe de bando, é o capítulo 22 que descreve isso. Ele vai reunir junto de si todas as pessoas, já no início do capítulo 22 fala disso, né? Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Odolã. Os seus irmãos e toda a sua família souberam disso e desceram ali para estar com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes se reuniram ao seu redor e o fizeram seu chefe. Ele reuniu assim cerca de 400 homens. E agora Davi então vai andar com estes 400 homens. Se tornou chefe de bando. Depois, em Seila, ele corre perigo de ser entregue a Saul, capítulo 23. Davi em Seila, está escrito, ou Seila, se quiser. E depois, no deserto de Zif, ele é traído pelos habitantes de Zif, né? Mas consegue salvar-se, ainda no capítulo 23. E depois, em Engadi, e aí tem um evento muito interessante. Em Engadi, ele poupa a vida de Saul na gruta. E aí há um diálogo entre os dois, né? Esse episódio é bem interessante. A Bíblia de Jerusalém usa um eufemismo para dizer que Davi entrou na gruta para cobrir os pés. E a gente já encontrou essa história de cobrir os pés no episódio de um dos juízes. Foi no caso de Aode, né, que Eglon, rei de Moabe, subiu na estância de cima para cobrir seus pés. É um eufemismo, né, Padre Guto, para falar das necessidades, né, fisiológicas. A tradução da CNBB já diz mesmo, né? Saul entrou para satisfazer as suas necessidades. E aí Davi estava lá. Davi se aproximou sem que Saul percebesse, ele cortou um pedaço do manto de Saul e saiu. Aí de lá de fora ele gritou para Saul e aí estabelece um diálogo. E aí Saul de algum modo reconhece, né, que ele teve a sua vida colocada nas mãos de Deus, nas mãos de Davi, mas Davi poupou. Então Davi misericordioso, bondoso. E ele faz isso, viu? Ele faz isso por temor. Ele diz, é um ungido de Deus, é um eleito de Deus. Eu não vou ferir um ungido de Deus. Não é só aqui, tem outro episódio de novo que está lá um pouco mais para frente,
Vamos chegar lá. Então, nesse episódio aqui de Engadi, Davi poupa a vida de Saul. E aí tem esse diálogo que é muito bonito entre os dois, no capítulo 24. Depois, Davi desposa Abigail, é o capítulo 25, que é uma história muito interessante. Eu não vou entrar nos pormenores não, porque vai nos aguçar aqui uma curiosidade. Se alguém depois perguntar, eu posso explicar. Mas Abigail era casada com Nabal. Davi pede hospedagem e alimento para Nabal. Ele tinha encontrado os tosqueadores de Nabal, que era muito rico, e não tinha feito nenhum mal, né? Mas ele precisa agora de ajuda, mas Nabal rejeita, perguntando: quem é Davi? Conheço Davi, por acaso? E aí Abigail era uma mulher muito esperta, né? Muito mais inteligente e sábia do que seu esposo. Ela então evitou uma batalha, uma guerra contra, claro, a sua casa. Então assim ela salvou a sua casa, mas não salvou Nabal. Nabal realmente morreu. Depois que ele morreu, Davi desposou Abigail. E ele que já tinha desposado Aquinoã. Então nós temos aí Davi já com 3 esposas, viu? Micol, Aquinoã e agora Abigail. Depois terá mais uma, né? Betsabé. Então essa história aí do casamento de Davi com Abigail está contada no capítulo 25. E aí no capítulo 26, de novo, Davi poupa a vida de Saul. Desculpa aí, às vezes quando eu confundo os nomes do Padre Guto. Mas aí o ouvinte está sabendo distinguir aí, né? Que tem uma narrativa. Estamos falando de Davi e Saul. Bem, no capítulo 26, no deserto, Saul acampa no deserto e Davi entra na tenda onde estava acampado Saul. A sua lança estava do lado. Tinha alguém junto com Davi, acho que Abner. Ele diz: tu queres que eu tire a vida de Saul agora? Um lance só, não preciso dar outro golpe, apenas um golpe. Mas Davi, de novo, né, poupa a vida de Saul. E depois que ele sai de lá, ele de novo estabelece um diálogo com Saul, que reconhece que a sua vida tinha sido entregue nas mãos de Davi, e Davi poupou a sua vida. Inclusive, Saul reconhece que Davi foi realmente eleito rei e pede que a sua descendência, na sua prosperidade, na sua posteridade não seja extinta em Israel. No sentido, ele está pedindo que Davi não se separe de Micol. Então, de algum modo, a descendência de Saul ali permanece. Isso acontecerá. E aí, então, um pouquinho adiante, no capítulo 29, Davi, de novo, vai para junto de Gat, né? De Gat, lá onde está Aquis, e aí fica ali um tempo com eles e se une, inclusive, numa batalha contra Israel. Gat é filisteu, né? Gat pertence aos filisteus. Aquis é príncipe filisteu. Então ele se une aos filisteus numa batalha contra Israel. Que será uma batalha definitiva, inclusive, para Saul. Mas aí Davi, com seu bando, é mandado embora porque os filisteus ficaram com medo de, na hora da batalha, Davi se unir, né, aos israelitas, quer dizer, se unir a Saul contra os filisteus. Então Davi é mandado embora, e aí, ao voltar, ele vai parar para um lugar chamado, já estamos ainda no capítulo 29. Não, perdão, capítulo 27. E é isso mesmo, desculpa, eu estou aqui me confuso agora aqui. Então, no capítulo 29, no capítulo 29, ele é despedido pelos filisteus, e aí volta, no capítulo 30, ele vai lutar contra os amalecitas. Os amalecitas tinham invadido o povoado de Ciseleg, aí, né, escrito na Bíblia, Ciseleg, e capturado, inclusive, as 2 esposas de Davi, Aquinoã e Abigail. E aí Davi vai atrás dos amalecitas e consegue vencê-los. E recuperar, então, assim, eles não mataram ninguém, né, os amalecitas, só capturaram os filhos e filhas de todos aqueles homens. Então eles recuperam, então, os seus parentes. Aí, então, depois disso, o conto de Saul termina com a trágica cena, né? Saul vai se suicidar. Está no capítulo 31. Se suicida com a própria espada no monte Gelboé. Depois que ele viu, né, os filisteus vencerem a batalha, e ele viu a morte dos filhos, entre eles Jonatas. Ele tinha 3 filhos. Jonatas era certamente o mais amado. Quem suicidou foi Saul, então, né, padre? Ele viu a morte, né, dos filhos, para não ser capturado pelos filisteus,
ele se matou, se suicidou. Foi isso, Saul. No entanto, eu li aqui intencionalmente, no capítulo 28, Saul tinha feito uma consulta, Padre Guto. Ele consultou uma feiticeira de Endor, que invocou o espírito de Samuel. É aqui que entra aquela cena que eu mencionei ontem, que tem uma mistura aqui de necromancia. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque há muita divergência de opiniões em relação a isso. Inclusive os padres da igreja falam disso, né? Talvez teríamos ali, de um lado, que é uma opinião comum, né? De um lado a gente tem, nesses casos, né, de necromancia, de feitiçaria. De um lado nós temos a crença, a credulidade de Saul, que isso realmente poderia acontecer, que alguém poderia invocar os espíritos, né, de outro mundo e eles aparecessem. E do outro lado a gente tem da pessoa que invoca o que se chama de charlatanismo, né? Quer dizer que é falso isso. E então, mas que, de qualquer modo, o autor bíblico se tem aproveitado de uma encenação para retomar um ponto que é muito frequente, que é um pouco uma espécie de fio condutor. Quer dizer, aquilo que Samuel já havia anunciado, Samuel agora é invocado e realmente, né, de algum modo, o seu espírito reaparece para reafirmar aquilo que já havia dito, que Saul foi abandonado por Deus e então ele será morto, quer dizer, é anunciado o seu fim. Esse episódio que é bastante interessante. E aí, como Saul não via, né, era a mulher que via, a feiticeira, não se diz o nome dela, ele pergunta assim, o que vês? Aí a mulher diz, eu vejo um homem velho com uma túnica. Aí ele disse, então é Samuel. Para dizer, né, aquela observação que a gente fez ontem, que realmente isso caracterizou muito a vida de Samuel. A túnica que sua mãe lhe levava todos os anos. E aí todo o ciclo, então, de Saul termina com a sua morte, claro, né? Está aí no finalzinho, capítulo 31. E aí, o capítulo seguinte, né, que conclui o ciclo, já estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 1, nós temos aí Davi, que soube da morte de Saul e de Jonatas, que ele amava muito, e aí faz a sua célebre elegia fúnebre, na qual se observa a sincera dedicação por Saul, enquanto rei eleito por Deus, o inimigo amado, a gente pode dizer, né? E Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Então, na verdade, Davi amava Saul por ser ungido do Senhor. E é isso. Isso é descrito aí no segundo livro de Samuel, capítulo 1, de modo particular, a partir do versículo 19. Certo. Diz assim, pareceu o esplendor de Israel nas tuas alturas. Como caíram os heróis? Não o publiqueis em Gade, não o anuncieis nas ruas de Ascalon, que não se alegrem as filhas dos filisteus, que não exultem as filhas dos incircuncisos. Está falando aqui dos filisteus todos. Montanhas de Gelboé, nem orvalho nem chuva se derramem sobre vós, campos férteis, pois foi maculado o escudo dos heróis. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos, com a gordura dos guerreiros. O arco de Jonatas jamais hesitou, nem a espada de Saul voltou inútil. Saul e Jonatas, amados e encantadores, na vida e na morte não se separaram. Mais do que as águias eram velozes, mais do que os leões eram fortes. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vos vestiu de escarlate de adornos, que adornou com ouro os vossos vestidos. Como caíram os heróis no meio do combate? Jonatas, ferido de morte sobre tuas alturas. Que sofrimento tenho por ti, meu irmão Jonatas? Tu tinhas para mim tanto encanto. A tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Como caíram os heróis e pereceram as armas de guerra? Esse é então célebre canto fúnebre pela morte de Saul e Jonatas, feito por Davi. E assim a gente conclui, Padre Guto, essa segunda parte, né, do bloco inteiro de Samuel, que é dedicado aí chamado ao ciclo de Saul, lido obviamente em paralelo com a ascensão de Davi. Então a gente vê que grande parte do ministério de Saul, do exercício de Saul, além das guerras contra os filisteus, foi perseguir Davi. Muito bem. E eu acho que fica também essa reflexão, né, Padre Flávio, que Saul, de um homem escolhido, acabou se afastando do caminho de Deus e viu o eleito crescendo, né, o seu substituto,
Davi. Eu acho que essa mensagem para a gente fica muito forte de guardar a aliança, né? Ser fiel ao Senhor. Essa mensagem traz também um pouquinho esse crescimento e essa queda de Saul no livro de Samuel, não é verdade? Verdade, sim, isso mesmo. E é interessante, né, até como uma advertência, ao falar de conversão, né, que o cristão não deve dizer assim, eu recebi isso, realmente, essa crítica vem muitas vezes em toda a Escritura. Não, eu fui escolhido, eu sou eleito, então pronto, e até o fim da minha vida será assim. Na verdade é um dom, né? Quer dizer, um dom que é dado para ser desenvolvido e cultivado, senão realmente a gente pode perdê-lo. É o que aconteceu com Saul, essa história mostra isso. Um dom dado, né? Depois ele foi retirado pela incapacidade de correspondência àquele dom. Muito bem. Aqui a questão nossas mensagens, a gente tem uma aqui do nosso querido Macedo, do Quatraque, saudando os padres e saudando todo você ouvinte, também todos os ouvintes da Educadora. Diz: estou na escuta desse programa que veio para enriquecer o conhecimento bíblico dos ouvintes do povo de Deus, através da nossa Educadora 100% católica. Obrigado aos nossos pastores da nossa Igreja Católica. Deus abençoe toda a nossa igreja. E ele faz uma pergunta. Faltou a pergunta: a diferença entre Saul e Davi, que os dois foram escondidos, aliás, eu queria dizer escolhidos, né? A diferença entre Saul e Davi, já que os dois foram escolhidos para serem reis de Israel, Padre Flávio. Muito bem, essa pergunta você até fez ontem, né? É a mesma pergunta, acho que vai no mesmo sentido. A diferença entre eles é que, fundamentalmente, é a maneira como cada um recebe o dom. Aí nós temos, de algum modo, na ascensão de Davi, a gente já vê em dois atos de modo particular, talvez mais em dois particulares, mas tem outros, né? O que Davi faz? Ele tem amor mesmo pelo seu inimigo. Quer dizer, a gente vai encontrar aí uma característica, né? Então, se por um lado a gente tem Saul, que tem inveja, quer dizer, que começa a alimentar um ódio a Davi, porque ele cresce, nós temos da parte de Davi o contrário. Quer dizer, o amor de Davi, mesmo contra aquele que atenta contra a sua vida. E ele não, então, exatamente, por fidelidade, por amor a Deus, que consagrou, por fidelidade à palavra de Deus, que consagrou aquele homem, e ele, para Davi, Saul é rei, de fato ele não vai fazer nada, né, enquanto Saul for rei. Então Davi se mostra, por um lado, muito fiel, muito obediente à palavra, ao passo que Saul não. Então Saul mesmo, ele perdeu o dom, né, perdeu a graça e, de um modo, a eleição, o reinado, exatamente por seguir as suas próprias convicções e não levar, quer dizer, não organizar as suas ideias, o seu governo, a partir da fidelidade a Deus. A diferença fundamental está aqui. Os dois são amados, mas quem correspondeu ao amor de Deus foi Davi. Muito bem. E talvez uma palavra, já quase terminando o programa, Padre Flávio, sobre Samuel, né? A gente já está concluindo o ciclo de Saul, vai passar para Davi. Acho que o senhor podia dar uma palavrinha aí, um elogio, uma elogia também de Samuel nesse percurso bíblico, o homem da túnica branca. Pois é, então, Samuel, né, ele se retira ali no capítulo 12, mas permanece, é claro, né, ele se retira como juiz, mas ele permanece ali como profeta, como sacerdote. E de fato, a sua presença na vida de Saul será fundamental, porque ele que anuncia, né? Quer dizer, que até no final do livro, já depois de morto, ele morre, eu não falei disso, né? Mas em algum momento ele morre. É no capítulo, acho que 27, por ali, 25, 26, eu acho, que se sabe da morte de Samuel, e aí tanto Saul quanto Davi choram a morte de Samuel, é claro. Mas a influência dele no capítulo 25, a influência dele é tão grande, né, tão forte, que mesmo depois de morto, Saul guarda ainda, né, de algum modo, viva a presença do espírito de Samuel, que no momento crucial da sua história, vem de novo reafirmar aquilo que eu já havia dito. Então, Samuel é o último dos juízes, que acumula também essa função de ser sacerdote e profeta. São três dimensões, né, Padre Guto, que depois vem, de algum modo, preparam a vida cristã, né? Nós não somos juízes, mas tem uma palavra que substitui a dimensão do pastor, que é um pouco isso, de governar o povo. Está presente. Então nós temos aí essa figura,
essa figura emblemática no Antigo Testamento. O último dos juízes é aquele que tem a função de instituir a monarquia e conduzir e sagrar os 2 primeiros reis de Israel. Eu não quis trazer não, mas tem um elogio feito sobre ele no livro do Eclesiástico, que vai ressaltar, né, o papel singular de Samuel na história. Então, a vida de um modo flexível, um homem consagrado a Deus, desde seio materno, e que realmente vai corresponder a essa vocação. Ontem eu lembro que o Lucas fez uma pergunta, e eu depois estava refletindo um pouco mais sobre ela, né? Era exatamente isso, se a gente pudesse ler assim, um substrato histórico mesmo. O que a gente está lendo aqui na Bíblia é a história reinterpretada, relida, é claro, né, à luz da fé. Mas o substrato histórico talvez fosse isso, né? O questionamento de um jovem que está ali, né? Eu vejo como essa túnica o marca, e aí ele está sempre com essa túnica, ele diz, minha família me escolheu para isso, mas realmente é isso que Deus quer de mim? Então ele se questiona a si mesmo, interroga-se sobre isso, questiona a Deus certamente, e aí vem a mediação de alguém que já caminhou mais que ele, né, de um sacerdote mesmo já ancião, que é o papel de Eli. E nesse sentido, Samuel se torna para todos nós, né, para a humanidade mesmo, para todos nós que seguimos a Jesus, um grande paradigma. Primeiro porque ele antecipa a missão que hoje todos nós temos, desde o nosso batismo, todo aquele que é ungido sacerdote, profeta e pastor. No caso de Samuel, ele era juiz, sacerdote e profeta. Então, essa função do juízo, né, de julgar, é aqui relida, ou interpretada ou atualizada para a função do pastoreio. E interessante ainda, como eu vou pegar as próprias palavras dele, no capítulo 12, ele diz algo que é fundamental, chama o povo para dar um testemunho sobre a sua própria vida. Eu pulei, é interessante, viu, para responder essa pergunta. Disse Samuel a todo Israel, eis que vos atendi em tudo o que me pediste e pus um rei a reinar sobre vós. De agora em diante, será o rei que marchará à vossa frente. Já estou velho, meus cabelos brancos e meus filhos estão no meio de vós. Vivi entre vós desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Deponde contra mim, diante de Adonai e de seu ungido. De quem tomei o boi e de quem tomei o jumento? A quem explorei e a quem oprimi? Da mão de quem recebi compensação para que fechasse os olhos diante do seu caso? Eu vos restituirei. Eles, porém, disseram, tu não exploraste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E aí, então, o Senhor é testemunho. Quer dizer, de um modo geral, Samuel dá esse excelente exemplo de um governo sem corrupção, né? De um governo de presença de Deus realmente no meio do seu povo. Deus governando o seu povo através de Samuel. Isso. Muito bem. Finalizando aqui, o padre Admilson de Jesus, lá da paróquia São João Batista do Vinhais Velho, enviou a mensagem, ele sempre nos acompanha. Ele diz parabéns, Padre Flávio e Padre Guto, pela partilha de conhecimento e fé nesta manhã. Obrigado pela doação do anúncio bíblico de nossa fé. Obrigado, Padre Admilson, continue ligado com a gente. Padre Flávio, a bênção. Então, Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Ele que sempre é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu irmão. Abraço. Padre Flávio com a gente, pároco do Santuário, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, e também professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Até o próximo programa, Bíblia no Rádio, aqui na Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.